Boa noite. Vamos dar abertura à audiência pública do segundo quadrimestre de 2024 e a apresentação dos dados da LOA 2025. Queria agradecer a presença de todos. Como não pode ser transmitido ao vivo, colocamos à disposição para perguntas no e-mail da Prefeitura e responderemos a todos os questionamentos. Vamos começar com a Valéria falando das metas do segundo quadrimestre. Não, desculpa. Vou começar pela LOA, então. Boa noite a todos os presentes. Vamos dar início à apresentação da LOA 2025. Vamos falar um pouco sobre o que é a LOA e qual é a sua finalidade. A LOA ela é uma peça de execução orçamentária. Então, tudo que foi previsto lá no PPA, quando a gente enviou o projeto aqui para a Câmara da LDO 2025, é a LOA que vai executar aquele projeto. Ela está amparada legalmente nos artigos 165 a 169 da Constituição Federal, também na Lei 4.320/64, que é sobre as normas de elaboração, e também da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela é proposta pelo Poder Executivo, mas quem tem que aprovar é o Legislativo. Então, a gente envia a peça aqui para a Câmara, os legisladores aprovam e fazem os devidos apontamentos. As principais características. Aqui a gente faz uma previsão da receita e fixa a despesa. A LOA ela tem o princípio da anualidade. Aqui no Brasil é feita anualmente. Ela também é uma peça de planejamento e controle, publicação e transparência e flexibilidade. Os recursos que foram ali alocados na LOA, eles podem sofrer variações, com créditos adicionais, movimentações, por isso ela é uma lei também flexível. Processo de elaboração. O Executivo, de acordo com a nossa lei orgânica do município, ele tem que enviar esse projeto aqui para a Câmara até a data do 30 de setembro. Após enviado o projeto para cá, os legisladores, eles discutem, aprovam, e se eles verem que há necessidade de fazer mais audiências públicas para chamar a população para participar, pode ser feito também. E ela tem que ser aprovada até o encerramento da sessão legislativa anual. Esse encerramento está previsto lá no artigo 133, parágrafo C, a linha C da Lei Orgânica do Município. E após a aprovação da Câmara, ela volta para o Executivo, que sanciona e torna-se lei para ser executado daí a partir do ano 2025. Continuando, o que é principal na LOA é a receita corrente líquida. O que é essa receita corrente líquida? Ela é responsável para a análise da capacidade de financiamento das políticas públicas e gestão fiscal. Ou seja, todo o financiamento que a Prefeitura tem com saúde, de educação, ele sai dessa receita corrente líquida. E o que envolve a receita corrente líquida? Ela envolve várias receitas. E como nós vimos anteriormente, ela segue o princípio da anualidade. E essas três receitas, elas são as receitas tributárias, as receitas de transferências e as receitas de serviços. As receitas tributárias, elas englobam o grupo dos impostos, das taxas e das contribuições. Então, nas receitas tributárias, nós vamos ter o IPTU, ISSQN, ITBI, entre outros. Já as receitas de transferências são aquelas que vêm de outros governos, vêm de outras esferas. E aqui a gente pode colocar o FPM, que é o Fundo de Participação do Município, a cota parte do ICMS, a receita do Fundeb, entre diversas outras. Já as receitas de serviços, elas são aqueles valores cobrados pela prestação de serviços que o município executa. Por exemplo, tarifa de ônibus,
Então, o preço que você paga ali na tarifa de ônibus é uma taxa de serviço. Serviços culturais, quando é realizado, entre diversas outras modalidades. Então, é a RCL que vai dar a base para todo o nosso orçamento aqui que a gente vai discutir sobre as previsões. A lei, ela fala que eu tenho que fazer essa estimativa baseada nos 3 anos anteriores. Então, aqui eu estou trazendo para vocês a evolução nos 3 anos anteriores da receita corrente líquida. Observando a tabela ali, lá no ano 2021, a RCL totalizou um montante de R$ 266.379.202,58. Aquele montante de R$ 41.665.854,55 é o quanto ela cresceu em relação ao ano de 2020. E se a gente pegar isso em percentual, ele tem um percentual de 18,54%. Aí em 2022, a RCL foi lá para os 312 milhões. Teve um montante aí, se a gente pegar os 300 milhões, 212 milhões e fizer os menos 276 milhões, a gente vai chegar ali no montante de 46 milhões. Então, em 2022, a RCL cresceu 17,31% em relação a 2021. Já em 2023, a gente percebe que houve um decréscimo acentuado. Ela vinha ali, crescendo 40 milhões, 45 em média, só que no ano de 2023, ela cresceu apenas 19 milhões. Isso representou um percentual de 6,16%. E aí, baseado nesse índice, a gente tem que estimar o valor daí para 2025. E aqui, eu estou trazendo para vocês o demonstrativo da arrecadação mensal que está ocorrendo esse ano. Se a gente olhar ali na tabela, a gente tem os meses total, percentual em relação ao ano anterior, o acumulado e o percentual acumulado. O que é isso? Isso daqui é uma tabela que a gente utiliza para ver quanto que a RCL está crescendo mensalmente no município. Então, eu pego lá a coluna janeiro e faço com uma relação de janeiro de 2023. Então, quanto eu arrecadei em 2024, está apresentado ali, e o percentual que isso representou em relação a 2023. Então, olhando essa tabela, em janeiro a gente teve um percentual de 13,26% de aumento, fevereiro 16%, março já foi menor, 2%, abril foi bem elevado, 57%, em maio a gente teve um decréscimo de 2% e em junho a gente teve um acréscimo de 4,39%. Então, ao todo, isso representa um percentual acumulado ali embaixo, naquela última planilha, que estava em torno de 13%, alguma coisa. E aí, no segundo semestre, só nos meses de julho e agosto, a gente tem um percentual ali de 32% e 11%. E no acumulado, vocês percebem que mesmo com esse percentual, o acumulado ali ele teve uma ligeira queda. Tá? E isso ocorre por causa da variação do comportamento da receita. É normal esse tipo de variação e para a gente fazer as estimativas, a gente tem que fazer esse acompanhamento mensal. Para a gente tentar estimar o quanto que a gente vai conseguir arrecadar no ano de 2025. Aqui eu estou trazendo um quadro do demonstrativo do excesso de arrecadação de 2024. Ou seja, quanto que a prefeitura está arrecadando acima do que 2023. Então, você percebe ali, no primeiro semestre que foi encerrado, o orçamento ele já teve um excesso de 22.975,23 centavos. Só nesses 2 primeiros meses, de julho e agosto, o orçamento já teve um excesso de R$ 11.293.754,11. E isso ele está me dando um resultado ali,
de R$ 34.316.729,34. Quanto que era a estimativa para esse ano do excesso que a gente tinha? O ano todo, a gente tinha estimado um excesso ali, ó, de R$ 18.281.939,15. Então, até o encerramento de agosto, a gente já está com um excesso de 34 milhões. Já é 16 milhões acima do que a gente estimou para o ano todo. Então, a LDO que eu tinha projetado lá atrás, no valor de 380 milhões, ela precisa sofrer um ajuste. Porque, como a gente está vendo, o comportamento de 2024, vou voltar nos slides anteriores ali. Ctrl L. Vamos ver se vai. Ah, agora tá. Deu. Então, se vocês acompanharem aqui, a RCL, esse ano, ela está crescendo praticamente nos anos de 2021 a 2022. Então, a gente projeta que para esse ano, como a gente já arrecadou 34 milhões, possivelmente a gente vai atingir ali entre 41 milhões a 46 milhões. Então, a gente vai precisar fazer um ajuste na LDO para a gente tentar equacionar esse crescimento que está ocorrendo no orçamento. Então, para deixar mais claro, a estimativa do orçamento para esse ano, que foi aprovado pela Câmara, está em 350 milhões. Mas pelas projeções de fechamento para o ano, é possível que o orçamento feche lá em 377 milhões, atingindo ali um excesso de 45 milhões e tendo um resultado positivo para esse ano entre 27 milhões ali. Quando foi enviado para cá a LDO, a gente tinha uma estimativa de 380 milhões na RCL. Então, se eu manter essa estimativa, é como eu vou dizer para vocês que Boituva ano que vem não vai crescer nada. Só se eu aplicar o índice da inflação no reajuste dos impostos, já vai ultrapassar os 380. Então, a gente está mandando um projeto para cá de LOA 2025 para estar ajustando, devido a esse crescimento que a gente está observando que vem ocorrendo nesse ano 2024. Então, a estimativa da RCL da LOA para esse ano, ela está em 390 milhões. E o que ela representa isso no montante total, assim, dos orçamentos que a gente tem? Quando foi elaborada a peça do PPA lá em 2021, tinha-se uma projeção ali, ó, de arrecadar 269 milhões 660 mil. Então, todas as projeções de investimento da prefeitura, financiamento do serviço público, estava estimado em 269 milhões. E aí, a RCL que a gente está projetando para a LOA 2025, ela está em 390 milhões. Esse percentual de ajuste referente ao PPA é mais ou menos ali, ó, 44,63%. Então, a LOA de 2025, com relação à projeção do PPA 2025, vai precisar de um ajuste aí na casa dos 44%. Com relação ao orçamento 2024, a estimativa que a gente tem 350 milhões, representa um percentual de 11,43%. E com a estimativa de fechamento em 377 milhões,
Ainda assim, a projeção ali, ó, do percentual de crescimento está em 3,37. Mas por que não ser maior, menor? Porque como a gente trabalha com previsão, pode acontecer nos próximos meses de haver uma queda. A gente teve problema com estiagem, está tendo problema da crise na Europa, lá, Oriente Médio, a China parece que está com problemas também. Então, por mais otimista que a gente seja, a gente não tem certeza que o resultado vá realmente ocorrer. Então, aqui para baixo. Então, aqui, ó, essa aqui é a tabela do ajuste que a gente está pretendendo na LDO para a LOA. Então, ali, ó, eu tenho a coluna do ano ali, tem valor, desvio 1%. Tá? O que é esse desvio 1%? Sobre a expectativa que a gente tem ali, ó, de arrecadar 377 milhões, a gente sabe que essas estimativas elas podem sofrer tanto para mais quanto para menos. Então, a gente acredita que um desvio percentual aí de 1% da estimativa pode ser que não ocorra. Não ocorrendo, a gente tem lá uma expectativa mínima de arrecadação de 373 milhões ainda até o encerramento do ano. Aí eu tenho ali, ó, a LDO 2025, a projeção dela é de 380 milhões, e eu tenho ali, ó, LOA 2025 com a projeção de 390 milhões. A coluna RD ali é o resultado. Então, vamos pegar ali, ó, LDO, 380 milhões, menos a expectativa que eu tenho de 377 milhões, eu vou chegar ali numa arrecadação de 2.703.000. Aplicando ao desvio, então vou pegar 380 milhões e fazer menos os 373 milhões, eu vou chegar em 6.400.000 ali. Então, esse ano, se eu fosse ajustar a LDO, a RCL sobre a LDO 2025, meu percentual de reajuste sobre a LDO seria de 0,72%, acontecendo um resultado de 377 milhões, ou 1,73% ocorrendo o desvio de 1%. Ou seja, esses valores eles estão muito fora da realidade que o município apresenta ao longo de todos os anos. Eu tenho dados que o município, a única vez que o município teve um decréscimo no orçamento foi na época do pós-impeachment da Dilma, no ano 2016. Lá o orçamento recuou algo em torno de 1%. Então, o município ele tem uma pegada de crescimento em torno de 3, 4, 5%. Esses resultados que a gente está acompanhando aí de 18%, 17% que vocês observaram nos slides anteriores, não é um resultado histórico ainda assim que eu posso afirmar que esses dados são corretos, então eu tenho que utilizá-los. Não. Esses dados, para serem realmente utilizados, eles precisam de uma constância. E a gente sabe que o orçamento público é difícil você ter uma constância. Então, a gente está estimando ali, ó, reajustar a LOA para 390 milhões. E aí a gente vai ter um resultado, se ocorrer a expectativa do ano, desse ano fechar em 377 milhões. Vamos ter um resultado aí de 12 milhões para o ano que vem. E se ocorrer o desvio, um resultado de 16 milhões. Por que esses resultados? Porque a gente sabe também que o Brasil vem enfrentando problemas. A estiagem aí, os economistas ainda não sabem qual é o tamanho do impacto disso na economia. Eles só sabem que isso tende a ser diluído no curto e médio prazo. Então, a gente também não tem essa assertividade em saber o que vai ocorrer. Então, a gente também resolveu puxar as médias um pouco para baixo. Porque é melhor você trabalhar com um orçamento
estimado dentro dos padrões econômicos do que está acontecendo, teve um otimismo que o orçamento esse ano vai crescer 13%, 10%. Aí eu estimo ano que vem que o orçamento cresça 10% e os efeitos econômicos do Brasil podem ser piores e ter um problema muito mais grave para executar os serviços que a gente pretende. Aí aqui eu estou demonstrando aqui o resultado da receita total. Então, para o ano de 2025, a gente tem ali uma RCL estimada em 390 milhões. A gente tem o financiamento, que ainda vai entrar na conta, uma parcela dele de 8 milhões. Tem a parte do convênio, que a prefeitura já sabe que vai receber, 2 milhões e meio, e aí a gente tem um orçamento total de 400 milhões e 500 mil reais. Só que desse valor, a gente sabe que para sustentar a máquina pública são os 390 milhões. Aqui está o demonstrativo das despesas por secretaria, tá? Quanto cada secretaria vai ser alocado em recurso para o ano de 2025. Olha, a Câmara ali tinha, para esse ano estava orçado 7.969.000. Já enviaram um projeto para a gente na Prefeitura. Para esse ano, para o ano que vem, está estimado em 7.911.500. Se a gente vê ali, teve até uma redução na Câmara de quase 60 mil reais. Aí, da Prefeitura, você tem ali o gabinete, que era 4 milhões, subiu para 4.300. Assuntos jurídicos, 8.400, foi para 8.405. Administração, 12 milhões, foi para 14.400. Finanças, que estava 14.200.000, foi para 25 milhões. Educação, 116 milhões, foi para 139 milhões. Cultura, 3.900.000, foi reduzido para 2.817.000. Eventos, juventude e turismo, que era 3.900.000, reduziu para 2.600.000. A saúde, que estava orçada em 82 milhões, subiu para 87. Desenvolvimento social, 11.600.000, foi para 13 milhões. Habitação, 1.250.000, subiu para 1.613.000. Planejamento urbano, 1.850.000, foi para 2.400.000. Meio ambiente, 23.400.000, subiu para 26 milhões. Obra, 6.900.000, subiu para 10.600. Serviços municipais, 9.400.000, foi para 9.565. Comunicação, que estava em 895.000, subiu para 1.600.000. Segurança pública, 16.430.000, foi para 17 milhões. Trânsito e manutenção urbana, 12.639.000, subiu para 14 milhões. A reserva de contingência, que estava em 7.700.000, esse ano vai totalizar 8.685.000. E aí embaixo do total do orçamento, você tem ali 350 milhões, que foi estimado para esse ano, e 400 milhões e 500 mil, que é o estimado para 2025. De tudo isso que foi apresentado ali, a gente tem que se atentar bem aos índices constitucionais da educação e saúde. No caso, o índice da saúde, que o mínimo de aplicação é 15%, no orçamento a gente está destinando 21,80%. Então, a gente está aplicando mais de 6% acima do mínimo. Já para a educação, que o mínimo é 25%, no orçamento a gente está destinando 34,75%, que é 9,75% acima do mínimo que a Constituição exige. E aí vamos falar agora da emenda impositiva, que é o que interessa para os vereadores. A lei orgânica do município fala que ela tem que ser estimada sobre 1,2% do projeto enviado para a Câmara.
Então, de acordo com a lei orgânica do município, 1,2% do que está estimado da RCL é 4.680.000. Aí você fala, mas por que não é sobre os 400 milhões? Não é sobre os 400 milhões, porque como já foi explicado, o que financia o serviço público é a receita corrente líquida. Então, ela é feita sobre os 390 milhões que está sendo estimado. Nós temos 13 vereadores, vai dar 360 mil por vereador. Da emenda, a Constituição fala que 50% deve ser destinado para a saúde, então os vereadores poderão destinar 180 mil para a saúde e 180 mil para as áreas diversas. Como que tem que ser feita a emenda? Ela tem que estar atrelada ao plano do PPA, tem que estar em diretriz com o que foi estipulado na LDO, e ela é vedada a destinação para pagamento de salários e encargos sociais, que é o artigo 166, parágrafo 10 da Constituição Federal. E a emenda, ela tem que atender o interesse público. Se a emenda não seguir o rito, ela corre o risco de se tornar inexequível lá pelo Executivo. Então, se os vereadores tiverem alguma dúvida sobre o destino de alguma emenda, pode estar conversando com o Roberto, com a equipe, que a gente vai estar sanando todas as dúvidas a respeito de se pode ou não pode aplicar a emenda em determinado recurso. Então, com relação à LOA, eram esses apontamentos que a gente tinha para fazer, e a gente abre aí o espaço para perguntas, se alguém tem alguma dúvida com relação a algum ponto. Se ninguém tem dúvida sobre o tema, a gente dá por encerrada a apresentação aqui da LOA 2025 e vamos passar ao próximo tema.
Boa noite a todos. Eu vou estar apresentando a audiência pública do referente à avaliação do cumprimento das metas fiscais no segundo quadrimestre de 2024. Pela Lei Complementar 101 de 2000, artigo 9º, parágrafo 4º, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. Em audiência pública, na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente. Vamos falar da receita. A receita total no segundo quadrimestre, até o período, no segundo quadrimestre, ela totalizou 286.211.880,07 centavos, que corresponde a 81,77% do total previsto para o exercício de 2024. As receitas correntes, elas atingiram 90,67% e as receitas de capital 9,33% do valor arrecadado. Agora a receita corrente. Com relação às receitas correntes, o total das receitas, elas que foram arrecadadas foram de R$ 259.496.506,24, o que corresponde ao incremento de 16,15% em relação ao mesmo período do ano passado. Com relação às receitas de capital. Com relação às receitas de capital, elas totalizaram R$ 26.715.373,83, que representam 86,61% do valor arrecadado até o segundo quadrimestre. E isso em relação ao mesmo período do ano de 2023. Agora vamos falar das despesas. A despesa liquidada até este quadrimestre, ela totalizou R$ 286.831.901,32, o que corresponde a 69,45% do valor orçado para o exercício de 2024. Agora vamos falar das despesas correntes. Temos o gráfico, né, que ele demonstra o que já foi referido na tabela, né? Agora a despesa corrente. As despesas correntes, as despesas liquidadas, elas somaram R$ 250.929.013,46, o que corresponde a um aumento de 6,73% em relação ao mesmo período no exercício de 2023. Ali abaixo tem ali a despesa de pessoal e encargos. Elas totalizaram R$ 111.551.236,20. As outras despesas correntes, elas contemplam os gastos relativos, em sua maioria, na manutenção administrativa e social do município. Ela teve um total liquidado de R$ 137.070.532,68. Já as despesas com juros e encargos
da dívida, elas totalizaram R$ 2.307.244,78. Agora vamos para o próximo slide, que é a despesa de capital. As despesas liquidadas, elas somaram R$ 35.902.887,86, que corresponde ao incremento de 53,05% em relação a esse mesmo período do ano de 2023. Nos grupos mais significativos, observa-se os seguintes resultados. Ali nós temos investimentos, que eles totalizaram R$ 32.090.252,17. As amortizações da dívida, elas alcançaram um montante de R$ 3.812.635,69. As inversões financeiras totalizaram zero. Próximo slide é de restos a pagar. O saldo inscrito em restos a pagar apurado ao final de 2023, ele chegou no montante de R$ 39.659.654,29, que o que corresponde seria R$ 27.564.994,57 das despesas processadas, que são as despesas que têm nota fiscal, e os outros R$ 12.064.659,72 são de despesas não processadas. Até o momento, nesse exercício, já foi pago R$ 24.427.459,70 desse montante todo, né? Além dos R$ 4.176.725,49 que eles foram cancelados. O saldo atual de restos a pagar de exercícios anteriores, ele é de R$ 11.025.469,10. Para atender esses compromissos, o município ele utilizou as disponibilidades financeiras de R$ 17.911.895,15, que foram apuradas no balanço patrimonial de 31/12/2023. Em 2024, a inscrição de restos a pagar é zero, ou seja, não houve inscrição de restos a pagar. E somente ao saldo residual a pagar de exercícios anteriores, que foram os 11 milhões citados anteriormente. Despesas de pessoal e limite, é o próximo slide. A gente tem essa tabela que ela mostra o limite de pessoal, né? 51,3%, o prudencial, né? Saúde, 15%, educação, 25%, o Fundeb é dividido de 70% magistério e 30%, que são as outras despesas, e a dívida, 120%. No próximo slide, a gente tem a evolução da despesa com o pessoal. Então, até o segundo quadrimestre, o montante ele é de R$ 163.301.847,73, que corresponde a 44,71% da receita corrente líquida, onde alcançou um montante de R$ 365.269.907,02 em relação a esse período, em relação ao mesmo período. O próximo slide, despesa com ações e serviços da saúde. Aqui a gente tem a aplicação na saúde, que no segundo quadrimestre ela chegou no montante de R$ 45.632.521,63, que ela corresponde a 21,80% da receita corrente líquida, de impostos e transferências. Lembrando que, como já foi mencionado, o limite mínimo é de 15%, aqui ele está correspondendo a 25,80%.
No próximo slide, a gente vai ver a despesa com o ensino. As despesas liquidadas com a manutenção do ensino no período foi de R$ 55.405.132,32, que corresponde a 30,90% da receita corrente líquida. Com relação ao Fundeb, foi aplicado um montante de R$ 33.330.603,72, o que corresponde a 70,78% dos recursos do Fundeb. No que trata, o restante, né, que seria os 30% do Fundeb, eles foram aplicados no montante de R$ 8.907.553,81, que corresponde aos 18,92%. Agora vamos para o slide da evolução da dívida e limites. No segundo quadrimestre, a dívida consolidada líquida, ela apresentou um saldo de R$ 24.904.793,67. Comparando-se ao saldo do quadrimestre anterior, que foi de R$ 26.460.015,57, o que demonstra um aumento da disponibilidade da dívida consolidada líquida de menos R$ 1.555.221,90. A relação entre a dívida consolidada líquida e a receita corrente líquida, ela ficou em 6,81%. Agora o próximo slide é do resultado primário. O resultado primário, ele representa a diferença entre as receitas e as despesas primárias. A sua apuração fornece uma melhor avaliação do impacto da política fiscal em execução pelo ente da federação. Superávites primários, que são direcionados para o pagamento de serviços da dívida, contribuem para a redução do estoque total da dívida líquida. No próximo slide, então, ele traz a tabela onde ele demonstra que o resultado primário foi de menos R$ 14.617.717,72. Esse resultado, ele representa 76,44% superior à meta estabelecida, comparando-se o resultado em relação às metas. Verifica-se também que o segundo quadrimestre apresentou um volume de recursos maior do que o que havia sido previsto. Agora vamos ao resultado nominal. Ele é a diferença entre todas as receitas arrecadadas, todas as receitas e as despesas empenhadas. Ele inclui os juros, o principal da dívida e ainda acrescenta as receitas financeiras. O objetivo da apuração do resultado nominal é medir a evolução da dívida fiscal líquida. No quadrimestre, o resultado nominal representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida ao final do quadrimestre de referência e o saldo ao final do quadrimestre anterior. No exercício, o resultado nominal, ele representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida do exercício atual com relação ao saldo em 31/12 do exercício anterior. Agora a gente vai para a tabela, onde ele demonstra que o resultado nominal até o período foi de menos R$ 7.739.994,46, cuja previsão poderia ser acrescida em até R$ 438.649.213,22. Concluindo, o quadrimestre de 2024, o segundo quadrimestre,
ele está com uma receita arrecadada no total de R$ 286.211.880,07, como já foi mencionado, e a despesa liquidada no montante de R$ 286.831.901,32. Então, ele apresenta um déficit aqui de R$ 620.021,25. Alguém tem alguma dúvida? Sendo assim, damos por encerrada a audiência dessa noite e colocamos à disposição de quem quiser consultar e perguntar qualquer assunto. Obrigado, boa noite a todos.